esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, Jesus diz assim: como o Pai me enviou. E Jesus foi enviado pelo Pai para trazer a salvação. E o que é a salvação? O perdão dos pecados, para que eu e você nos arrependêssemos, conhecêssemos o Pai por meio dele, e ele revelou a face do Pai, mostrou o jeito do Pai e pediu que nós verdadeiramente mudássemos, convertêssemos, mudasse o nosso coração. O que é conversão? Mudança de coração, de atitudes em nossa vida. Então, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E como Jesus enviou? Hoje nós vimos neste Santo Evangelho, dizendo com muita clareza, com muita simplicidade, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, para que um testemunhe a fé para o outro, um anime o outro, e assim, 2 a 2, possam mostrar mais claramente o amor de Deus, sempre em comunhão com o Espírito Santo, a força de Deus agindo comigo e com você, e assim nós vamos dando testemunho. De 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. E Jesus recomendou, preste atenção nisso, é muito importante que eu e você atentemos a isto. Não levem nada para o caminho a não ser um cajado. Nós já vamos entender o que é este cajado. Não levem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Jesus, então, está pedindo que este discípulo, os apóstolos que ele envia, os apóstolos é aquele que é a imagem perfeita da presença do Cristo. Nos apóstolos nós temos Pedro, nós temos Francisco, e Francisco em nosso meio, aqui na Arquidiocese de Campo Grande, nós temos Dimas, Dom Dimas, o nosso bispo. Ora, assim sendo, nós caminhamos como igreja nesta capacidade de ser como Jesus. E aqui eu queria que você se recordasse, está lá no capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, é aquela passagem que diz assim, que Cristo, Deus Pai, enviou seu Filho, e Cristo, para não usurpar do poder, ele então, mesmo sendo Deus, ele aniquilou-se, ele humilhou-se e desceu, tornando-se um de nós. Esvaziou-se de si mesmo. E eu queria que você gravasse um verbo na sua vida, que você pode chamar que é o verbo da felicidade. Você quer ser feliz? É este verbo, use ele. É como uma pílula da felicidade na sua vida. Tome esta pílula e você será eternamente feliz. Qual é o verbo? Esvaziar. Aquele que é capaz de agir como Cristo. E é isto. O que Cristo fez? Ele esvaziou-se de si mesmo. O Criador de tudo, quando nasceu entre nós, não tinha um teto para nascer.
o Criador, o Senhor de todas as coisas, nasceu numa manjedoura, totalmente esvaziado de si mesmo. E quando ele envia os apóstolos, e aqui, repito, ele envia Pedro, Francisco, Dimas, cada um de nós sacerdote, e você, como um leigo, aquele que segue o caminho de Deus. Ele envia para que você verdadeiramente seja uma pessoa despojada, esvaziada de si mesmo. E eu não sei se você conhece, amado Filho de Deus, eu creio que sim, e convido você a rezar no dia de hoje a ladainha da humildade, e você vai ver ali que quando você verdadeiramente se esvazia, então você é uma pessoa feliz. Porque quando a pessoa ela não se esvazia e ela é cheia de si mesma, orgulhosa, ensoberbecida, ela é vaidosa, então ela impõe sobre o outro, ela manda no outro, ela importuna a vida do outro, ela não é uma pessoa humilde. E, portanto, o ambiente onde ela está é um ambiente pesado, carregado, horrível. O que ela ensina não se pratica. Por quê? Porque ela está ensinando a si mesma. E Jesus diz o contrário. Não, vão e não levem nada, totalmente esvaziado de si, até das suas próprias necessidades. Por quê? Porque Deus provê. Se eu pergunto para você, você crê em Deus? Você diz, sim, eu creio. Em Deus providente? Sim. Então, esvaziado de si mesmo, confie em Deus sem medo. E à medida em que eu e você, esvaziados, nós vamos em missão, então ali, o ambiente onde nós estamos, nós vamos transmitindo a pessoa de Cristo. Que é isto? Cristo veio para mostrar o rosto do Pai. E de que forma que ele fez? De um jeito totalmente humilde. Não é? Quem são os apóstolos? São os melhores do templo? São os melhores estudiosos que tinha? Não, eram pessoas totalmente humildes, simples, totalmente esvaziadas de si mesmas. Pessoas que se entregaram totalmente. Isso que Deus quer de mim e de você. Que nós possamos, numa capacidade enorme de uma humildade tão grande, mostrar o rosto do Pai em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa comunidade, na igreja. Ser igreja, acolher um outro, 2 a 2, mostrando o caminho de Cristo. Nossa Senhora interceda por você e verdadeiramente neste caminho você peça de Maria, nossa mãe, a capacidade de dia após dia ouvir a voz de Deus. No esvaziamento total de si como Cristo, você possa vivê-lo e anunciá-lo.